A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre de onde vens, Geazi. Segundo Reis, capítulo 5, verso 25, diz o seguinte: Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi a parte alguma. Geazi foi um jovem que teve grandes oportunidades por causa delas, os resultados sempre seriam grandiosos, seja por experiência positiva ou negativa. Há pessoas que não têm oportunidades que possam potencializar seus resultados e, por conseguinte, tanto o que fazem de bem ou mal, pouco se manifesta. Mas com Geazi não era assim. Ele foi escolhido por Eliseu para estar ao seu lado, o que era uma oportunidade gigantesca de aprendizado. Tenho certeza que Geazi desenvolveu muito de seu ministério enquanto estava buscando obedecer ao profeta Eliseu. Com certeza, Geazi era visto como um discípulo diferente, um discípulo de um profeta de grande destaque. E isso trazia responsabilidades. Deus, de alguma forma, sempre escolhe pessoas para estarem ao nosso lado, sejam para nos guiar ou que devemos guiá-las. É um privilégio da parte de Deus esse tipo de relacionamento, pois é para dar continuidade a tudo quanto se fez e está fazendo, seja em obras ou em palavras. Gerações futuras ouviriam falar de Geazi e todo o trabalho lindo junto a Eliseu e ficariam felizes por sua obediência ao profeta. Mas quando algo triste acontece, como foi no caso de Geazi, assim como é de muitos ainda nos dias de hoje, a história fica marcada e todos começamos a ver por uma outra perspectiva o que foi a vida daquela pessoa. O mais triste em Geazi não foi apenas seu castigo momentâneo, que já era terrível, mas de suas gerações serem amaldiçoadas também com a lepra. Vamos ver o que Geazi fez e por que aconteceu tudo isso. Geazi havia presenciado um grande milagre da parte de Deus, usando o profeta Eliseu como um instrumento para a cura da lepra de Naamã. Naamã retorna curado e deseja dar riquezas ao profeta Eliseu. Eliseu as recusa. A recusa aqui tem pelo menos 3 motivos. Que os presentes de Deus não podem ser comprados, e a cura foi um presente. Deus decidiu curá-lo e nada neste mundo pode pagar um milagre de Deus. Segundo, que Naamã precisava entender como Deus opera seu amor para com os necessitados. E terceiro, que Naamã proclamaria sua fé agora ao verdadeiro Deus. Nós não sabemos se Naamã ficou sabendo de tudo quanto acontecera com Geazi, pegando a lepra e a maldição que lhe seguiu, mas acredito que sim, pois eram próximos e as notícias corriam como hoje, e isso deve ter trazido grande temor ao seu coração. Geazi não entendeu os motivos que Deus curara a Naamã, e esse foi um dos grandes problemas para a sua vida, o não entender os feitos de Deus. Nos dias de hoje, há muitos pensando da mesma forma. Veem os milagres de Deus, mas não procuram entender por que os milagres acontecem, e por causa disso são levados apenas à ganância do dinheiro, achando que se Deus está fazendo milagres, Deus está autorizando tudo aquilo, e então eu posso ganhar dinheiro com eles. Mas essa não é a verdade. Os milagres acontecem pois Deus se compadece do coração de quem precisa do milagre e usa um de seus servos para operar um milagre a fim de que saibam que foi Deus e não o acaso que os curou. Usar de benefício próprio diante da miséria de outros é um grave delito espiritual. Deus não se agrada disso. Eliseu sabia que ele era apenas um instrumento e que o milagre tinha vindo de Deus e não dele. E como Deus fez o milagre, era porque Deus havia se compadecido do coração de Naamã e tinha uma obra com ele. Essas coisas não são um negócio. Isso não pode ser comprado ou vendido. São coisas espirituais e devem ser respeitadas no âmbito espiritual e, por conseguinte, no âmbito material. Vemos muitos nos dias de hoje usando algum dom ou manifestação espiritual para tirar vantagens dos outros. Já vi esses falsos profetas de internet e TV dizer: se você fizer um sacrifício doando 10.000, você receberá a cura. Isso é brincar com Deus. E de Deus não se zomba, escreveu Paulo
aos Gálatas 6, verso 7. Geazi não entendeu isso e, vendo as riquezas de Naamã e o que poderia conseguir para si, deve ter pensado: o profeta Eliseu é muito bobo. Olha só, deixar toda essa riqueza embora. Mas Eliseu teve uma escola diferente. Ele vinha de uma família de posses. Seus pais tinham 12 juntas de bois e terras para plantio. Ele sempre teve, de alguma forma, tranquilidade financeira, vinda de Deus, sem se preocupar em crescer de forma desesperada, pois sabia o que havia deixado e por isso sabia a quem servia e que nunca lhe faltaria alguma coisa. Essa escola é muito importante. Às vezes vejo pessoas que vêm de uma situação de desespero e querem fazer qualquer negócio para sair daquela vida e ficarem ricas da noite para o dia. E isso é muito triste. É muito triste porque é assim que começam as maiores tragédias da vida de alguém. É assim que começam os roubos, assim começa a mentira, assim começa a prostituição, assim começa a desgraça que pode ceifar a vida de quem segue esse caminho. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 14, verso 12, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos da morte. Eliseu era estruturado, mas Geazi não. A precipitação na decisão de Geazi custou-lhe uma vida saudável. A Bíblia não fala em momento algum que Geazi conversou com Eliseu sobre o motivo da recusa em receber aquelas riquezas. Ele decidiu tomar uma atitude e correr atrás daquilo que para ele seria sua bênção. Mas não existe bênção debaixo da mentira. Toda mentira vai te levar à desgraça. Geazi mentiu a Naamã e ao profeta Eliseu, dizendo que não tinha ido a lugar algum, mas ele tinha ido sim atrás de Naamã e dito, conforme 2 Reis 5:22, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Isso nunca havia acontecido. Foi invenção dele para obter riquezas. Naamã o presenteia com mais do que havia pedido. Segundo Reis 5:23, disse Naamã ser servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou os talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 de seus moços, os quais os levaram adiante dele. Naamã agiu com bondade e simplicidade, sendo generoso para com o pedido de Geazi. Mas o coração de Geazi estava tomado pela ganância e pelo engano. E Eliseu então faz a pergunta: de onde vens, Geazi? Fico pensando no que ocorreu na consciência de Geazi quando ouviu essa pergunta: de onde vens? O que vou responder agora? Ele é um profeta, vai saber de onde eu vim e o que estou fazendo. Por outro lado, pode não saber nada e posso ficar incólume dessa situação e ainda me sair muito bem. E pensando assim, disse, conforme 2 Reis 5:25, teu servo não foi para parte alguma. Mas Geazi esqueceu que de Deus não se zomba. Aquela situação não era apenas de Eliseu ou Naamã, mas de Deus, pois Deus é que operara o milagre. Quando Geazi tomou a triste decisão de ir atrás do ouro e, usando de engano, adquirir riquezas que não lhe eram por direito, estava enfrentando a Deus e, por conseguinte, seria punido por causa de tal decisão. E isso serve como uma lição para cada um de nós. Não devemos usar as coisas de Deus como meio para um enriquecimento. Deus vai te enriquecer e Ele quer te enriquecer. 1 Samuel 2,7, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. E eu aprendi há muito tempo atrás que não se deve tocar no ouro e nem na glória. No ouro se referindo ao dinheiro da casa de Deus e na glória se referindo ao que Deus faz. Por muitas vezes, pessoal, quando recebi ofertas das igrejas, quando ministrei, eu e minha esposa pedimos a Deus direção para o uso daquele dinheiro. Por quê? Porque é um dinheiro sagrado. E ainda faço isso hoje. Faço dessa forma, peço direção de Deus. Nunca cobrei para pregar e nunca vou fazer isso. Deus cuida de mim, de minha família e do meu ministério. Mas eu vejo muitos absurdos nas pessoas hoje cobrando para pregar. E outros usando de forma errada o dinheiro que entra na casa de Deus. Não se toca no ouro, isso pertence a Deus. Deus vai cuidar de você. Tampouco se toca na glória. Deus fez algo? A Ele seja a glória. Você é apenas um vaso, um instrumento, nada mais do que isso. A glória é de Deus. Geazi não entendia nada dessas coisas. Seu desejo de
Não aprender lhe custou um preço impagável de uma vida miserável para si e seus descendentes. E disse Eliseu, em 2 Reis 5:27, portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Cuide do que você faz em relação às coisas de Deus. Não toque no ouro. O dinheiro é sagrado. Não fique cobrando por mensagens, não fique cobrando por orações, não fique cobrando por profecias. Essas coisas não são cobradas, não devem ser cobradas. Essas coisas pertencem ao Senhor. Deus te usa porque Ele quer te usar. Pense sobre isso e jamais toque também na glória. Tudo o que Deus fizer, a glória é somente para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Pense sobre isso, medite sobre estas palavras. Que Deus te abençoe.